Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui na Auris, eu sou o Eduardo Furtado, sou do Advisor aqui, da nossa consultoria de investimentos. Estou aqui com o Beni, responsável pela gestão. E hoje nós vamos bater um papo com o Miguel Ferreira. Já nos conhecemos aqui há algum tempo, verdade. mas ele é fundador da Bocaina, CEO. E vamos aproveitar esse tempo aqui para bater um papo um pouco mais informal, para a gente falar um pouco sobre o mercado de dívida de infraestrutura no Brasil. Bocaina já está com algum track record legal aí, com seu fundo listado, lançando com algumas parcerias interessantes ali para investimentos. Então o Miguel aqui vai começar o papo aqui, a apresentação, para a gente bater um papo sobre esse mercado. Miguel, obrigado aí pela presença, sempre um prazer conversar com você. Vamos começar com você falando um pouco da Bocaina, de vocês, como vocês começaram, o que vocês fazem, para o pessoal conhecer. Claro. Tá ótimo. Primeiro, prazer pessoal estar aqui com os investidores da Auris. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Beni, pelo convite. Vou contar um pouquinho da história da Bocaina, vou contar um pouquinho da minha história, porque uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, a Bocaina é aonde desagou os meus 25 anos de experiência no mercado financeiro. E isso chega finalmente na Bocaina e eu espero que termine nela e que a gente fique muitos e muitos anos focado na construção dessa empresa de investimentos. Primeiro ponto, a Bocaina. A Bocaina é uma gestora que eu e o meu sócio Gabriel Steca fundamos em 2020 e é uma gestora que só faz uma coisa, financiamento de projetos de infraestrutura. E se a gente só faz uma coisa, é bom que a gente saiba fazer essa uma coisa muito bem. Então é uma gestora que tem uma profundidade técnica muito grande para fazer o tal do Project Finance, que é pegar um projeto de infra, analisá-lo profundamente, eu vou contar um pouquinho mais o que é isso, e financiá-lo. Então é isso que a Bocaina Capital faz. E para fazer com profundidade, a gente tem um time muito técnico, que tem experiência de décadas financiando projetos de infraestrutura. É um time que é oriundo, na sua maior parte, da área de Project Finance do Banco Santander, que é a área líder de mercado desde que os primeiros projetos de infraestrutura foram financiados no modelo Project Finance do Brasil, no início dos anos 2000. Um pouquinho só da minha experiência, quer dizer, antes de montar a Bocaina, né? Eu como disse, estava há 25 anos no mercado. Eu passei uma primeira década em bancos de investimentos, depois passei quase uma década numa gestora, eu vou falar o nome porque eu tenho muito carinho, na Tarpo Investimentos, onde fui sócio, fui CEO da Tarpo, e isso é importante para a Bocaina. Estive muito envolvido com o investimento que a Tarpo fez na Ômega Energia. Ômega é uma empresa listada, talvez é o case mais bem sucedido de empresa independente de geração de energia renovável no Brasil. Eu acompanhei desde o início da construção de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, e depois todo o crescimento para os grandes parques eólicos no Piauí e no Maranhão. Fechado. Minha antiga casa também. Sabe disso porque nos encontramos lá naquela época. Eu fui presidente do conselho da Ômega. Rapidinho, só para fechar aqui, depois eu fui CEO da gestora do Santander Asset Management. Foi lá que eu conheci essa equipe espetacular de Project Finance, conheci o meu sócio, o Gabriel Steca, e, portanto, fundamos a Bocaina em 2020. Legal. E, Miguel, acho que a gente pode, só para explicar um pouco também, para deixar o papo mais claro, quais são os subsetores de infraestrutura que a gente trabalha aqui dentro do Brasil. Quando a gente está falando de infraestrutura, quais tipos de projetos são alvos da Bocaina aqui? Tá ótimo. Primeiro ponto, a gente sempre procura projetos que tenham uma estabilidade de receita muito grande. Por quê? Porque quando você faz um empréstimo de 15 anos, você precisa ter certeza que aquela receita ela vai estar estável. Nada melhor do que infraestrutura para fazer isso, porque na maior parte dos casos na infraestrutura, esses projetos são concessões de prazos, no nosso caso, os nossos financiamentos maiores, bem maiores do que os prazos dos financiamentos que a gente faz, e que tem tarifas estáveis e corrigidas pela inflação. Então isso é uma matéria muito boa para gerar um produto que tem proteção contra a inflação e um produto com um risco de crédito muito arrumado. Tá? Então acho que esse é o primeiro ponto relativo à infra. O que mais que você perguntou? Dos subsetores que a gente trabalha dentro de infra, né? O saneamento. Ou até melhor, exemplificar, né? O que você quer dizer com
com fluxo de caixa estável, né? Assim, tentar buscar algum exemplo, não Claro. precisa citar nomes, né? Mas exemplificar para ficar um pouco mais nítido o que você busca. Olha, vou comentar aqui os projetos nos setores que a Bocaina já financiou. E a Bocaina ainda é uma casa relativamente nova. Nós financiamos uma rodovia no Mato Grosso, nós financiamos uma empresa de saneamento no sul do país, nós financiamos um projeto de fibra ótica, nós financiamos um projeto de iluminação pública, dentre outros. Então, nós olhamos para a infra de forma ampla em quase todos os setores. Nós financiamos, por exemplo, geração de energia, que eu esqueci de mencionar, mas da onde nós dois aí temos um conhecimento relevante. A gente olha de forma ampla, a gente evita assuntos que têm uma variação de receita muito grande. Indo para seu ponto aqui, Beni, você pega um projeto de linha de transmissão, que aliás nós também financiamos, né? Uma vez pronta, construída a linha de transmissão, a receita dela é fixa e corrigida pela inflação. Não tem variação nenhuma além da adição de receita com base no que é a inflação anual. Então, talvez no mundo da infra, Aqui o que há de mais estável é essa. Aqui você não tem um risco nenhum, né? Você não depende de consumo, você não depende de nada. Simplesmente é porque está disponível a linha de transmissão, né? E ela corrige a inflação. É isso. A energia vai passar ou vai passar. É uma coisa garantida e é corrigido pela inflação. Eu brinco, e meus colegas de investimento que estão no setor imobiliário às vezes se incomodam um pouco, mas eu insisto, né? O mundo da infraestrutura, e em particular o mundo da transmissão de energia, por exemplo, ele é um mundo versus o imobiliário. É o seguinte, não tem vacância. A eletricidade vai passar ou vai passar. O inquilino não sai do apartamento, a empresa não deixa o escritório, né? Então é um mundo sem vacância. Me parece muito seguro alocar capital nesse tipo de situação. É o que a gente procura em vários setores. A gente tem especialização em todos esses setores para conhecer os riscos e como é que estrutura, etc, etc. E, Miguel, mas aí você financia qualquer projeto em qualquer estágio? Ou seja, se eu tiver um projeto aqui no PowerPoint quase, vocês vão financiar? Ou qual estágio vocês começam a financiar? Vocês financiam a dívida, o equity do projeto? O que vocês gostam de fazer? O que a Bocaina faz de diferente e que tem agregação de valor para a rentabilidade inclusive, né? A Bocaina, ela procura transações um pouco menores do que as transações bancárias, transações de 50 a 150 milhões de reais. A Bocaina origina direto com os empreendedores. A gente tem uma rede extensa de relacionamento com os empreendedores, de anos, de décadas, e a gente vem procurando conhecer mais empreendedores, e o tempo inteiro a gente está na rua. Eu tenho falado bastante. Hoje eu estou aqui agora com vocês. Você pode ter certeza que tem alguém lá na Bocaina conversando com o empreendedor nesse momento. Então, de 5 a 10 conversas diárias. Então a gente origina diretamente operações um pouco menores, num lugar de mercado menos competitivo. Nós fazemos a estruturação dessas transações de forma proprietária. Nós geralmente não cobramos FIIs para fazer essas transações e a gente acaba tendo um retorno de taxa, né, do cupom, e eu estou falando de debênture incentivada aqui agora, que é um book de risco da Bocaina que nós somos muito atuantes, e essas debêntures que a gente produz, elas tendem a ter uma taxa maior para um risco igual, equivalente de outras emissões. Então, né, a gente fala, a equação risco-retorno dos nossos papéis, ela tende a ser muito boa. Tá? É esse o trabalho da Bocaina. Legal. E então, vamos olhar agora um pouco para frente, né? O que você está vendo de oportunidade nessa área de infraestrutura? Olhando aí um pouquinho mais para frente, né? Então, obviamente, a gente tem saneamento, né? Com potencial de investimento gigantesco para acontecer, mas mesmo assim energia, você comentou de GD. Onde que você acha que estão as oportunidades? Onde que você acha que vai ser? Que setor você acha que realmente é um setor que vai te abrir muito espaço para fazer investimento? Acho que o primeiro comentário, quando eu olho para os próximos 20 anos, o setor de infraestrutura amplo, eu tenho convicção
que os investimentos continuarão, ou seja, um setor que demandará muito capital e que faz muito sentido uma gestora como a Bocaina existir e estar presente, né? O jargão de mercado, né, que eu falo teremos muito tailwind, que é vento de popa, nos ajudando, né? Então é um pouco a descida da montanha, não é a escalada da montanha. Então eu acho que é um ótimo setor para estar, de novo, é uma matéria-prima muito segura para produzir produtos para os investidores. Setores na infra, eles são um pouco cíclicos. Tem momentos que você tem mais um setor, menos do outro. Quando eu olho esse momento, próximos 2 anos, acho que você já falou, saneamento tem muito assunto. Saneamento ele tem pouca complexidade de obra para ser executado e ele tem muita previsibilidade de receita, né? Porque é a tarifa do pagamento da água e do esgoto e cada uma das, tecnicamente a gente chama das economias, ou cada uma das moradias paga lá a sua conta todo mês e com isso a gente consegue ter muita previsibilidade. Então saneamento muito, tem alguns leilões de rodovias previstos, então devem ter oportunidades em rodovias. Tem uma onda de leilões de iluminação pública. Iluminação pública é curioso porque esses leilões que têm acontecido, eles trazem uma estabilidade de receita muito grande. Por quê? Reparem vocês, investidores, quando você paga a sua conta de luz, repara que tem uma taxa lá, COSIP. É contribuição para o pagamento da iluminação pública, né? Ou seja, cada uma das economias dos moradores paga essa taxinha e, portanto, o risco é um risco estatístico do pagamento das taxas por cada uma das moradias e não um risco da prefeitura. Então isso está isolado do risco. Inclusive cai na conta separada, cai né? numa conta separada, segregada, administrada por um banco administrador de contas. Essa conta ela é dada nas transações que a gente faz. Essa conta ela é dada, é feita uma cessão fiduciária dessa conta. Então a gente tem a conta, inclusive, em garantia. Aliás, estamos abrindo um tópico aqui que é super importante. Todos os financiamentos que a gente faz na Bocaina, no modelo Project Finance, são financiamentos que contam com o que eu vou chamar aqui de pacote completo de garantias reais. Então, o que é isso? A gente tem lá uma rodovia, você tem uma empresa que o único ativo que essa empresa tem é a rodovia. Essa empresa a gente chama de SPE. Então, essa SPE tem um ativo que é aquela rodovia específica. Muito que bem. Quando a gente vai financiar para ser feita uma duplicação, por hipótese, nessa rodovia, o dinheiro vai entrar dentro dessa empresa. A única função de existir dessa empresa é ter esta rodovia. As ações dessa empresa são dadas em garantia, a alienação fiduciária das ações da SPE em garantia. Todos os recebíveis, o que é o recebível de uma rodovia? Pagamento do pedágio. Todos os recebíveis são dados em alienação fiduciária. O que mais? Todo o dinheiro que sai do pedágio entra para uma conta, igualzinho o saneamento nós falamos. Tem uma conta administrada por um banco administrador de contas. Essa conta, existe uma alienação fiduciária dessa conta. Cessão, na verdade, de todos os recebíveis, dentre outras garantias. Então, é um pacote de garantias reais que traz muita robustez, né, para o risco do financiamento desses créditos. Qual que é o nosso trabalho? É entender, vou usar o exemplo da rodovia de novo, entender exatamente quanto vai custar a obra, e a gente manda um engenheiro independente para fazer uma análise para a Bocaina, quanto vai custar aquela obra. Outros estudos, vou usar de novo rodovia, um estudo de tráfego, vamos medir de fato, para ter um estudo muito claro de qual será o tráfego, né? Assim que você receita. Se é mais lazer, se é carga que transita na rodovia, quanto vai pagar de pedágio. Exatamente, é carga, é comercial, essa carga continuará por mais 30 anos sendo escoada por essa rodovia, ou tem uma ferrovia sendo construída e eu vou perder esses caminhões passando. Isso precisa estar no estudo. Não tem problema perder, desde que o estudo aponte e que a conta feche com menos caminhões, por hipótese. Exatamente. É tão simples. Se não fechar, eu não vou financiar. Ou eu vou falar para o acionista colocar mais dinheiro dele, do capital dele. Mas, Miguel, aí voltando aqui, né? Você está falando de coisas que são bastante longo prazo, né? Como é que você equaliza isso? Porque as dívidas, tem gente que toma dívida aí para 20 anos, né? Só que você tem fundos, alguns fundos que não são tão longos e outros que não. Como é que você equaliza essa gestão, né, de dívidas tão longas com o passivo? Tá, pergunta super boa. Primeiro, né, quanto mais longa a dívida,
deveria, no nosso caso, mais estável a receita. Então não vai ser uma coincidência achar as dívidas mais longas de infraestrutura na transmissão de energia, que talvez seja o ativo mais testado em mercado, testado em modelo regulatório. Isso. Então esse é o primeiro comentário. O outro comentário, e que aí é responder a sua pergunta, Beni, quanto mais longo o papel, você tem a maior duration, você pode ter maior volatilidade do valor patrimonial desse papel ou da cota de um fundo, mas da dívida da debenture. Muito que bem. Para poder se beneficiar de um papel longo que pagará mais prêmio, no nosso caso, a gente coloca essa debenture dentro de um fundo que tem um prazo indeterminado, ou seja, é um fundo que não é aberto, é um fundo fechado e que não tem saque. A gente tem um fundo que é listado na bolsa. Qual que é o fundo? Só para... É o Bocaina Infra, né? É o BODB11. Né? E a gente tem esse fundo, não tem saque. O investidor, se quiser entrar no fundo, ele compra a cota do fundo na B3. Se ele quiser sair, ele vende cota do fundo na B3. Já que a gente não tem risco de saque, nós podemos nos beneficiar do prazo, da duration que a gente fala. Então, a gente consegue comprar uma duration mais longa, pedir mais prêmio e ter mais retorno, porque no nosso caso nós estamos seguros do ponto de vista de liquidez, já que não tem saques no fundo. O que eu vejo, e às vezes eu me preocupo com o mercado, fundos abertos, de debêntures incentivados, fundos de mais 5 dias, de mais 2 dias, né? Ou seja, o resgate é pago em 2 dias ou em 5 dias, alocando em papéis de 20 anos, que são mais ilíquidos na negociação do secundário. Então isso me preocupa um pouco, porque esses fundos podem ter algum descasamento de ativos e passivos. E 2, em momentos de mercado adverso, quando esses papéis mais longos sofrem no secundário, a rentabilidade do fundo sofre e aí o investidor desavisado começa a sacar do fundo. O que faz com que o gestor tenha que vender rapidamente, o tal do fire sale, essas debêntures. E aí faz liquidação relâmpago, né? Relâmpago. E faz com que o spread tenha ainda mais. Então é uma situação muito negativa. Nós na Bocaina a gostar menos dos fundos abertos e mais dos fundos fechados de capital permanente. Legal. Bom, isso é um cuidado muito bacana com o prazo das operações, isso que a gente vai ver em infra mesmo. E acho que a gente já falou um pouco de perspectivas para o futuro, tem bastante coisa para alocar em saneamento agora, tem o Gabriel, eu tenho o prazer de conhecê-lo também. O Gabriel, Então, acho que ele é um cara bem esperto para fazer as projeções, a estruturação de garantias. E se puder comentar um pouco mais de como atuar nesse mercado menor, se tem outros competidores vindo aqui que estão olhando papéis com vocês na competição, porque a gente entende que essas grandes empresas de transmissão de energia, mesmo saneamento, elas vão para o mercado com uma taxa relativamente baixa, né? Então, o que a gente tem que esperar da Bocaina são papéis que não estarão por aí no mercado, né? Então, os fundos de capital permanente ajudam nisso, mas você também tem outros bolsos ali que vão ajudando a compor os tickets, né? Mas se puder falar se você está vendo muita competição nesse produto, você acha que você está nadando de braçada agora no mercado desses tickets menores? Como foi a perspectiva? Bocaina para os 5, 10 anos na frente aí? Não, se eu falar que eu estou nadando de braçada Não fala isso que o pessoal está assistindo, aí vem inveja. É o primeiro momento para o meu mar ficar vermelho e não mais azul. Não azul. Então, não estou nadando de braçada, mas sim tem um espaço de mercado que a gente conquistou e que continuaremos explorando, que é esse espaço dos deals um pouco menores, operações um pouco mais estruturadas, que pedem conhecimento técnico maior e que, ao serem bem estruturadas, trarão um retorno superior. E eu acho que a Bocaina tem muito espaço para atuar de diferentes formas nesse lugar com um pouco mais de... O seu grande concorrente são os bancos, né? E tipicamente vão pegar operações maiores, correto? Os bancos, é curioso, na verdade os bancos são podem ser competidores, mas na verdade hoje são meus grandes parceiros. E te explico, operações um pouco menores que aparecem nos bancos, muitas vezes eles nos trazem, fazemos juntos e a Bocaina faz a operação inteira. Os bancos sabem que a gente vai trabalhar na estruturação juntos,
que vai dar um pouco menos de trabalho para eles. Então, faz sentido para esses bancos nos trazerem operações. Então, são grandes parceiros. Operações maiores e que porventura venham com mais prêmio, a gente não, nós somos agnósticos. Eu vou alocar, se vier um deal bom, eu não vou falar que eu não, só porque não fui eu que fiz. E a gente tem sido convidado para algumas operações que são maiores e têm mais prêmio, mais demandadas pelo mercado, e os bancos têm nos alocado muito bem, até porque eu aqui falo até com certo orgulho, a Bocaina participando acaba hoje sendo uma referência de qualidade para a própria emissão, porque o mercado já sabe que nós temos essa, entre aspas, excelência técnica. Tá? Então, os bancos são grandes parceiros ao mesmo tempo que podem competir em algumas situações. O que eu não mencionei e que vale aqui falar, de tempos em tempos, o mercado secundário dá muita oportunidade para compra de novas debêntures. Né? A Bocaina, por ter esse jeito de originar, etc., a gente geralmente entra em operação primária. Na verdade, a gente até o momento só entrou em operação primária, mais prêmio, mas a gente vendeu algumas das nossas posições com ganho de capital no secundário. Ganho de capital, inclusive, relevantes, tá? No secundário. Então, é uma estratégia de primário, depois vende no secundário com ganho de capital, recicla o portfólio e investe em novas operações primárias. Esse é a geração de alfa Bocaina. Dito isso, em certos momentos, o mercado secundário oferece ele fica disfuncional de certa maneira e oferece uma oportunidade enorme para alocação de capital. Que é um pouco que o mercado de crédito como todo vive hoje, né? É exatamente o que está acontecendo no mercado de crédito hoje, mas no caso de infra, não existe nenhuma contaminação do ponto de vista de risco do crédito. Porque eu posso argumentar que nos outros mercados de crédito, financiar uma companhia varejista, o risco de crédito aumentou muito também e me parece natural ver o spread de crédito aumentar. Agora, numa linha de transmissão que já está construída, já está contratada, nada aconteceu com risco. É o mesmo do que já era. Só que muitas vezes o mercado hoje está dando oportunidade para comprar com retorno 2% acima do que era. Então, estou dizendo isso pelo seguinte, hoje nós encontramos talvez um dos melhores momentos, se não o melhor momento para alocar capital no mercado secundário. A Bocaina, portanto, está muito ativa olhando para secundário também. Tem muita debênture de altíssima qualidade que antigamente negociava no secundário num preço que não fazia sentido para a gente, porque a gente se propõe a entregar mais retorno, e que hoje entrou no preço e a gente começa a olhar para comprar. E por último, para falar um pouco desse secundário, movimentos similares aconteceram nesse secundário em 2020 durante a Covid e também em 2019. Em 2019 teve um estressinho de crédito, os spreads abriram no final do ano, etc. O que a gente viu depois é que em poucos meses os spreads voltaram a fechar. Então, nesse momento a gente está muito animado para esse secundário porque tem muita oportunidade e a gente acha inclusive que esses papéis que estão dando oportunidade, eles vão ter um fechamento de spread de crédito talvez em alguns meses. Então, você pega uma taxa muito boa de largada, o tal do carrego, e com potencial de ganho de capital. Então, assim, estamos muito animados. Eu estou sendo enfático, porque eu acho que o timing é excelente para alocação nesses papéis. Isso é muito importante para os nossos investidores entenderem também. O que o Miguel fala, essas empresas são de qualidade, mas a gente teve muita abertura de spread, né, o preço diminuindo dos papéis, porque tem um momento macro de prêmio de juro real, que é um componente do preço desses papéis de infraestrutura, mas que não afeta em nenhum momento a qualidade de crédito ali da empresa. Claro, vai ter caso pontual, isso é interessante ter um gestor ativo que vai atrás dessas oportunidades, ter recomendações de que não tem nenhum outro problema além disso lá, mas que é interessante entender que a qualidade de crédito se mantém em muitos casos ali, né? E a oportunidade do carrego é um preço bom, você vai ser remunerado por esse tempo nesses papéis, e quando o mercado normalizar em condições macro, você também volta a ganhar mais preço nesse papel também. É isso mesmo. Tem uma continha de padeiro aqui. Hoje eu olho e posso montar um portfólio num mercado secundário de debêntures que vai pagar mais ou menos IPCA mais 9%. Quer dizer, é inflação mais 9%. É muito retorno. E existe uma expectativa nossa que a gente consiga vender uma parte desse portfólio
a IPCA mais 7%. De novo, isso está sujeito ao mercado, né? Mas acho que existe uma probabilidade não desprezível que numa janela de 24 meses a gente venda esse portfólio a IPCA mais 7%. Então, você tem um diferencial de taxa de 2%, tá? Com um portfólio que tem um duration, estou sendo um pouco técnico aqui, não tem muito jeito, de 7 anos. Então, a conta de padeiro é assim, 2% de taxa vezes 7 anos dá 14%. De potencial ganho de capital. Então, você investe num portfólio IPCA mais 9 e acima disso você pode buscar 14% de ganho de capital. Numa janela de 2 anos, né, são 7% por ano. Vai para IPCA mais 16. Não, é uma TIR absurda. Eu acho que é isso. Miguel, últimas recados ou algo que a gente não abordou que vale a pena abordar? Acho que a gente falou bastante. O que eu volto a repetir, a infraestrutura, as dívidas de infraestrutura é uma matéria-prima muito boa, com baixo risco de crédito, estabilidade e hoje com prêmios excelentes. Então a Bocaina vai firmemente continuar operando nesse setor, só nesse setor, com muita profundidade técnica. Espero estar sempre trabalhando com a Ores aí na nossa parceria. Com certeza a gente vai fazer bastante coisa junto. Miguel, muito obrigado aí pela presença, pelo papo e conte com a gente pro que deve vier. Obrigado, Beni. Obrigado, Eduardo. Foi um enorme prazer, gente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal.